alunos e alunas do quarto ano. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Gorete Cruz. Estamos aqui para mais um momento de muito trabalho e de muita diversão. Pois é, hoje a nossa aula será uma aula muito animada. Portanto, colaborem, participem, certo? Muito bem. Então agora vamos ver o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um outro tipo de texto. Já trabalhamos aqui vários tipos de texto. Desta vez vamos falar do texto dramático. Vamos ver as características de um texto dramático. Mas dramático? Professora, texto dramático? Dramático faz lembrar o quê? Será que está ligado ao teatro? Drama e teatro é a mesma coisa, professora? Uma boa pergunta. Um texto dramático é um texto que dramatiza. O que significa dramatizar? Dramatizar significa o quê? É dar mais relevo a uma história, a uma narrativa. Ou seja, quando se apresenta uma história, uma narrativa, uma situação de forma comovente, de forma atraente, de forma bem divertida. Então vamos lá. Para falarmos do texto dramático, primeiro eu vou apresentar-vos um texto dramático. Mais à frente vamos ver por que é um texto dramático. Portanto, fiquem atentos. Leiam o texto que se segue, extraído da peça de teatro Serafim e Malaqueco, na corte do rei Escama. Vamos ver agora as personagens desse texto. Então temos aqui Serafim, Malaqueco, pirata da perna, melhor dizendo, de pau, e o rei. Observem as imagens que temos aqui. Temos o Serafim e temos aqui o Malaqueco. Isso. Aqui temos uma outra personagem que é basta observarem bem. Isso é o pirata da perna de pau. E temos a outra personagem, não é? Que é o rei. Então já identificamos as personagens desse texto dramático. A cena 1. Cenário: a fachada de uma casa simples, com uma porta e uma janela, com estrutura de rodas que o movimento encena. Apareceram dois vagabundos esfarrapados. Serafim, o magro, Malaqueco, o gordo. Serafim: ai, que sono! Que preguiça! Que cansaço! Malaqueco: ai, que estafa! Que fadiga! Que quebreira! Serafim: quebreira de quê? Malaqueco: cansaço de quê? Serafim e Malaqueco em coro: de não fazer nada. Serafim: o pior é que estou com fome. Malaqueco: e eu? Com larica? Olha, vamos àquela casa. Pode ser que nos deem de comer. Batem à porta da casa. Serafim: Vossa Excelência, preciso regar o jardim. Malaqueco: que já está muito seco. Serafim: aqui está o Serafim. Malaqueco: e o Malaqueco? Serafim: em troca pedimos
Malacueco, pão para a viagem. Serafim, não temos dinheiro para pagar a estalagem. Abre-se a porta com espalhafato e aparece o pirata da perna de pau, de espada na mão. E aí, meninos? Acabaram de ouvir a leitura, isso, de um texto dramático. De um texto dramático. Este texto está escrito no papel, certo? É um texto dramático porque está escrito no papel. Agora, vamos pegar nesse texto dramático que está escrito no papel, vamos levá-lo para o palco, certo? Vamos levá-lo para o palco. Portanto, o texto dramático que está escrito, como estão a ver no papel, já no palco, toma a forma de teatro. Estão a ver? Toma a forma de teatro. É o que vocês vão ter que ver agora. Aqui temos o nosso cenário. Bem, no texto vimos que o cenário é a fachada de uma casa simples, estão a ver? Com uma porta e uma janela com estrutura de rodas que o movimente em cena. Mas como vamos fazer um mini teatro, trouxe aqui esta caixa que vai representar o cenário nesta nossa pequena sala. Então fiquem atentos para poderem ver esse texto dramático transformado em teatro, ou seja, levado ao palco. Perceberam? Muito bem, fiquem atentos. Ai, que sono! Que preguiça! Que cansaço! Ai, que estafa! Que fadiga! Que quebreira! Quebreira de quê? Cansaço de quê? De não fazer nada. O pior é que estou com fome. E eu, com larica. Olhe, vamos àquela casa. Pode ser que nos deem de comer. Vamos. Vossa Excelência, preciso de regar o jardim. Preciso mesmo. Que já está muito seco. Aqui está o Serafim e o Malacueco. Em troca, iremos pão para a viagem. Não temos dinheiro para pagar a estalagem. E agora? Quer dizer? Que raiva! E aí, meninos? Gostaram do teatro? Desculpem. Divertiram-se? Foi interessante, não foi? Isso. Agora, vamos voltar ao nosso texto dramático. Observem bem o texto. Já observaram? Muito bem. Vamos então identificar o cenário. Portanto, o cenário é a fachada de uma casa simples, com uma porta e uma janela com estrutura de rodas que o movimente em cena. Esta é a parte
que corresponde ao cenário do texto. Não é? O cenário indica o quê? Indica o lugar, o espaço, como podem ver, onde a cena vai ser apresentada, não é? A fachada de uma casa simples, com uma porta e uma janela, com estrutura de rodas que o movimento em cena. Vamos ver as personagens desse texto. E quem são? Isso, o Serafim, já tínhamos visto, o Malacueco, o pirata da perna de pau e o rei. Isso mesmo. Agora, este texto é um diálogo. O que é um diálogo? É conversa entre duas ou mais pessoas. Neste caso, a conversa é entre o Serafim, isso, e o Malacueco. Já vimos o que é que o texto tem. Agora vamos ver o que é que o texto não tem. O que é que não tem? Não tem um narrador. Quem é o narrador? É quem conta a história. Mas, professora, temos ali uma parte, a parte que diz: apareceram dois vagabundos esfarrapados. Não é a parte do narrador? Não é. É a parte que corresponde às indicações cênicas. O que significa indicações cênicas? Eu vou explicar. Observem bem que temos aqui esta parte, vamos ver outra aqui. Observem as letras. Como é que as letras estão? As letras estão ligeiramente inclinadas para a direita, diferente das outras partes em que as letras estão na forma diferente. Estão a ver a diferença? Portanto, quando aparece essa parte num texto em que as letras aparecem ligeiramente inclinadas para a direita, essa parte não é considerada a parte do narrador, não é? São as indicações cênicas que aparecem no texto, sempre num texto dramático. Mas para quê? Para dar mais ênfase ao texto, para se distinguir das outras partes do texto. E essas partes são usadas quando diz respeito a personagens, a atitudes de personagens, a movimentação das personagens no espaço. Certo? Continuemos. Agora, vamos ver o vocabulário, não é? O significado de algumas palavras retiradas do texto. Larica, vontade excessiva de comer. Espalhafato, barulho, agitação, desordem, estafa, cansaço pelo excesso de trabalho. Quebreira, moleza do corpo. Continuemos. Agora vamos compreender o texto. Observem as imagens seguintes e assinalem o pirata a que se refere o texto. Temos aqui 3 piratas. Vamos identificar aquele que o texto se refere. E qual é? Isso, o pirata de perna de pau. Sublinhem e copiem a parte do texto que se refere ao cenário. Esta a parte, o cenário do texto. Lembram-se? Vamos ler então. A fachada de uma casa simples, com uma porta e uma janela com estrutura de rodas que o movimente em cena. Continuemos. Sublinhem e retirem no excerto anterior uma frase em que o Malacueco se dirija ao Serafim. Quem se lembra da frase do Malacueco? Isso, era esta frase. Ai que estafa, que fadiga. Refiram a personagem que não entra nesta cena. Nós falamos inicialmente de 4
personagens. E qual é a personagem que não entra na cena? Isso, é o rei. Isso mesmo, é o rei. Então, vamos ver o que é que vocês terão que fixar sobre o texto dramático. Destina-se a ser representado no palco. É o que vocês acabaram de ver. Nele são apresentadas situações reais ou imaginários presenciados pelo público. Então, vamos conhecer as marcas do texto dramático. Vamos? Isso! Então, temos como marcas de um texto dramático a apresentação no início da lista de personagens. Isto aqui vocês já viram no texto. Não há dúvidas. Os diálogos entre personagens podem existir também monólogos. O que significa monólogos? Personagem a falar sozinha. Vocês terão a oportunidade mais à frente de ver um texto, certo? Em que uma personagem vai falar sozinha. As indicações sobre o cenário, o vestuário das personagens, os seus gestos e movimentos. Essas indicações aparecem normalmente em itálico, no início dos atos e no meio das falas das personagens. Está tudo explicado, porque quando nós vimos o texto, falamos de tudo isto que nós temos aqui. Então, são as marcas de um texto dramático. Não há dúvidas aqui. Muito bem. Então, vamos avançar. Agora é hora de exercício. Já sabem identificar um texto dramático? Já sabem indicar as marcas de um texto dramático? Agora é só porem em prática aquilo que já aprenderam. Vamos ler o texto. Vamos exercitar. Convertam o texto narrativo num texto dramático. Era uma vez um rei que vivia no seu castelo. Ele tinha um problema muito sério para resolver. Sua filha mentia muito. Todos os dias, ela inventava uma mentira e todos caíam na mentira dela. A princesa adorava doces. De tanto que ela gostava de doces, resolveu fingir-se de doente para poder beber o xarope que se encontrava no armário da cozinha. Certo dia, a empregada acordou e ouviu a voz da princesa que lhe chamava gritando bem alto: Julieta, Julieta, vem cá, que estou passando mal. Traz-me o xarope, porque estou com muitas dores de barriga. A empregada, muito assustada, correu e foi chamar o rei. Nós temos aqui um texto narrativo. O que vocês terão que fazer é passar esse texto narrativo por um texto dramático. Vamos lá produzir. E aí, meninos? Conseguiram
mudar o texto narrativo para o texto dramático? E não esqueceram-se de nada? As partes constituintes de um texto dramático? Então vamos conferir. Temos o texto dramático. Temos as personagens. O rei, isso, a princesa e a Julieta, que é a empregada. E temos a cena 1. Vamos ver o cenário. O palco divide-se em duas partes. De um lado, o quarto da princesa e do outro lado, a sala do trono do rei. Já temos o cenário, as personagens. Agora, as partes do texto, o diálogo. Aparece o rei na sua sala. Rei, andando de um lado para o outro. Não sei o que fazer. O problema da minha filha está tornando sério. Não há um dia que ela não inventa uma mentirinha. Tenho que fazer alguma coisa para impedi-la de continuar a mentir. Princesa que acorda e se espreguiça da cama. Ah, que belo dia! Um belo dia para pregar uma mentira. Eles caem sempre, é tão divertido. Chamando bem alto e fingindo aflição. Julieta! Julieta! Observem nesta parte. Temos as personagens, temos o cenário e temos as indicações cênicas. Estão a ver? Entre parênteses e em itálico. Temos uma, temos mais, temos aqui e temos aqui mais indicações cênicas. Vamos continuar com o texto. Julieta bate à porta do quarto. Julieta entra aflita. O que é, menina? O que se passa? Princesa. Ah, Julieta, vem cá. Estou com dores de barriga. Não aguento, vou morrer. Preciso de um xarope. Está ali no armário da cozinha. Traz-me, por favor. Julieta. Espera que vou chamar o papá. Fica quietinha que volto já. Passa para o lado esquerdo a correr com muito medo. A princesa riu-se quando ela saiu a correr. Julieta chega na sala do rei gritando: a sua filha vai morrer. Prestem atenção. O texto não termina aqui. Então Julieta chegou na sala onde se encontrava o rei. Vocês já imaginaram o que é que aconteceu quando o rei chegou no quarto da princesa, sabendo que ela tinha mania, o vício de mentir? Pensem ali no que aconteceu. Nota, o texto dramático representa algum tipo de conflito da vida a partir do diálogo entre as personagens. A sua finalidade é a representação dos seus conteúdos na presença do público. O drama inclui tanto o texto escrito para o teatro como a obra teatral. Não sei se vocês repararam bem que a Julieta foi correndo atrás do rei para dar a notícia que a filha, a princesa, estava a chorar, melhor dizendo, com dores de barriga. O que aconteceu? Então o rei entra no quarto da princesa. Nesta parte, a empregada, que é a Julieta, ela sai da cena. Ela sai da conversa, do diálogo. Aqui é a conversa entre o pai e a princesa. Aqui já muda da cena 1 para a cena 2. Uma outra cena. Certo?
texto dramático que acabamos de produzir, está a faltar o desfecho, a parte final do drama. Escreve a parte final do drama pensando na reação do rei ao chegar ao quarto da princesa, sabendo que ela mentia muito. Não se esqueçam que eu acabei de dizer agora que quando sai ou entra uma personagem na conversa, não é? Muda da cena, não é? Então aqui, quando vocês produzirem a parte final, que é o desfecho, tem de começar pela cena 2. Certo? Muito bem. Espero que vocês entenderam tudo que nós falamos hoje. Agora, o resto é convosco. E tenham um bom trabalho em casa. Bem, vamos agora fazer a síntese da aula. Vamos recordar o que é que vimos hoje. Isso, nós trabalhamos um texto dramático. Vimos também as marcas de um texto dramático. E quais foram? Isso, o cenário, mais as personagens. Dentro do texto podemos encontrar as indicações cênicas. Também o diálogo. Vimos que também pode haver um monólogo, certo? E nós representamos o mini teatro de um texto dramático no palco. Espero que tenham gostado. Meus meninos e minhas meninas, assim chegamos ao final de mais uma aula de língua portuguesa aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Portanto, já sabem, os cuidados devem ser redobrados. Cuidem-se, lavem as mãos sempre que necessário, façam a higienização sempre que necessário, usem as máscaras sempre que saem de casa. E fiquem bem. Beijinhos a todos e a todas.